E a gente continua nessa temática agora no Bem-vindo Romero com o nosso quadro Dúvidas de Fé. A gente gosta de mostrar para vocês algumas dúvidas que vão surgindo na cabeça dos devotos. E para que a gente possa sanar essas dúvidas, eu conto aqui com a presença do Padre Reinaldo Benjamin. Seja bem-vindo também mais uma vez ao Bem-vindo Romero. Obrigado, bom dia. Mais uma vez aqui estamos, né? Vamos lá responder as perguntas dos devotos. É uma alegria sempre tirar as dúvidas do nosso povo. E neste mês, inclusive, mês da Bíblia, a gente tem feito aí com vocês uma pergunta, inclusive querendo saber de vocês das dúvidas que vocês têm aí em casa. Então vocês sabem que pode participar conosco via Instagram, @Bem-vindo Romero. Chegue lá, deixe sua dúvida e quem sabe você leva de presente também aí para casa uma Bíblia para ajudar a ensinar cada vez mais os seus pequenos aí. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, inclusive responder a dúvida que foi deixada já na semana passada para esta semana. Mas agora a gente quer saber dessas dúvidas realmente com relação à palavra de Deus e com relação aos filhos. Padre, é sempre bom a gente responder essas perguntas e tem uma pergunta chegando agora, alguma dúvida que algum devoto deixou aqui pra gente. Vamos ver. Vamos lá. É a dúvida da Jéssica Cordeiro. Ela diz assim, ó: Olá, Bianca, olá, Padre, bom dia. Queria saber o que significa o mandamento honrai pai e mãe. O filho deve honrar os pais, mesmo se eles não tratarem bem os filhos? A Jéssica é de Presidente Prudente, São Paulo. Padre, é necessário a gente ter também essa questão de respeito, inclusive, que vem também da palavra de Deus, não é mesmo? Isso, honrar pai e mãe quer dizer não só respeitar, mas amá-los de todo o coração. E nós sabemos que existe essa realidade, né? Nossos pais também têm os seus defeitos, né? Sim, claro. E a gente vai encontrar aí pais que são difíceis, às vezes intolerantes, alguns cheios de manias. E nós vamos ter pais, às vezes, que aprontam por aí, alguns que vão mexer com drogas, outros bêbados, alguns que são criminosos. Pais, às vezes, que não são exemplo nenhum para seus filhos, né? Mas aí a palavra de Deus vai dizer assim que honrar pai e mãe não é assumir e ter a mesma postura que eles, né? Mas é ser educado, amá-los, ser compreensivo, né? Se seu pai pedir para você pôr a mão no fogo, não quer dizer que você tem que pôr a mão no fogo, né? E não é porque você não fez isso também que você está deixando de honrá-los, né? Mas fazer o discernimento com aquilo que o pai e a mãe também apontou o caminho para nós, né? Se eu devo seguir ou não por aquele caminho. Então, é respeitar e amar o pai e a mãe de todo o coração. E aí a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que quem honra seu pai e sua mãe vai receber recompensas diante de Deus. O Padre Henrique falava aí Sim. do livro do Eclesiástico, né? No capítulo 30, eu volto um pouquinho para o capítulo 3, que vai dizer o seguinte, Bianca, que quem honra o pai e a mãe vai evitar também cair no pecado. Outra coisa, quem honra o pai e a mãe é alguém que vai acumular tesouros no céu. Quem honra o pai e a mãe é aquele que terá alegria com seus filhos no futuro. Quem honra o seu pai e sua mãe terá uma vida longa. E quem honra o pai e a mãe com ações de amor e palavras, aí no versículo 9 do capítulo 3, vai descer a bênção de Deus sobre este. Então, são coisas que irá acontecer com aqueles que honrar seu pai e sua mãe, né? Deus, então, vai instruir, vai conceder graças e bênçãos. Você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, nós estamos no nosso quadro Dúvidas de Fé, este mês de setembro, ligando a Bíblia às coisas do nosso cotidiano, da nossa vida. Em especial, estamos rezando essa semana pelos filhos, por isso estamos falando de como a Bíblia influencia na vida dos nossos filhos e deve influenciar cada vez mais. Tem chegando mais uma pergunta agora, Padre, uma pergunta que um devoto gravou pra gente. Vamos ver. Meu nome é Leandro, sou de cidade americana. Como podemos educar nossos filhos seguindo os ensinamentos da Bíblia? Olha lá, o Leandro fez essa pergunta pra gente justamente sobre tudo isso que nós estamos falando, não é, Padre? A senhora falou a respeito de como a gente precisa honrar pai e mãe, ter respeito, né, também pelo pai e pela mãe. E tudo isso é aprendido também na palavra de Deus, não é, Padre? Os pais também não devem fugir dessa responsabilidade de transmitir os valores das coisas de Deus para os filhos. Porque às vezes os pais pensam assim que a igreja e a escola poderá transmitir tais valores aos filhos. Então é preciso compreender, né, que pai e mãe devem educar os seus filhos desde casa, né? E a primeira catequese tem que ser dentro de casa. E aí então
o primeiro conselho, essa responsabilidade de ter com os filhos, de transmitir os valores. Segundo, rezar com os filhos, falar de Jesus para os filhos, quem foi Jesus, o que ele fez. Rezar e ler da palavra de Deus junto dos filhos, mostrar que você tem interesse para que suas crianças, seus filhos, também tenham interesse com a palavra de Deus. Provérbios diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, quer dizer, ensinar, ler da palavra de Deus junto com a criança é mostrar, instruir o caminho. E terceiro ponto é levar as crianças na igreja, porque na igreja a criança também vai ouvir da palavra de Deus, vai crescer ali e fortalecer. Se você demonstra saúde espiritual, devoção, teu filho também vai caminhar e seguir neste mesmo caminho. São algumas dicas simples, assim, para você aí em casa também fazer com que o seu filho seja, como eu disse até mesmo na nota, né, dessa semana, como uma flecha, né, que a gente solta essa flecha direcionada, que você possa soltar essa flecha direcionada também rumo a Deus. Tá chegando mais uma pergunta pra gente, mais uma pergunta via WhatsApp. Vamos ver quem é que está participando conosco nessa manhã aqui no Bem-vindo Romero. Vamos ver qual é a pergunta que vem chegando agora. É da Alice Martins. Bom dia para você também. Pede bênção pro senhor ainda, viu, Deus padre? Deus abençoe, Alice. E ela diz assim, ó, tem um filho já adulto que não vai à igreja e não quer saber de religião. Como posso convencê-lo a seguir os caminhos de Jesus? Ela é de Contagem, Minas Gerais. Padre, a pergunta da Alice é muito interessante porque às vezes o filho ele vai se distanciando realmente, principalmente na adolescência, né? Às vezes acontece aí de se distanciando um pouco. Como fazer para convertê-lo, para trazer mais pertinho de Deus? Primeiro que religião não deve ser um convencimento, né? Então a gente tem que ter essa clareza, essa certeza na nossa vida. A gente não tem que convencer as pessoas que elas devem ir na igreja, mas mostrar também que nem é obrigatório, mas dar o nosso testemunho. Então é fazer o convite, né? Vamos à igreja comigo? Vamos à igreja com a mãe hoje? Vamos à igreja com o pai hoje para a gente rezar um pouquinho? Então o caminho é esse, é convidar. Então se a gente convida, uma hora Deus vai tocar no coração daquele seu filho, né? Mas não deve ser uma obrigatoriedade, nem ser um convencimento. Não é uma imposição, Não é uma imposição, porque é uma escolha. Então deixa a pessoa, amadurecer esse convite que você fez no coração e dar testemunho, é claro, né? Se eu vou à igreja e dou testemunho em casa que sou uma pessoa de bem, né? Que as coisas que Deus fala para mim eu realizo também na vida da minha família, isso vai motivar os meus filhos a participar da vida da igreja. Você que está acompanhando o Bem-vindo Romero, nós acabamos de responder a pergunta da Alice. É o nosso quadro Dúvidas de Fé, falando como é importante também ter a Bíblia cada vez mais na vida dos nossos filhos. E tem mais uma pergunta chegando também, vamos ver. Bom dia, meu nome é Marcidelane, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Felício dos Santos, da Arquidiocese de Diamantina. Eu gostaria de saber o que a igreja nos fala com relação à adoção de crianças. Bonita também essa pergunta, porque adotar é um ato de generosidade e de muito amor, não é, padre? De muito amor. E aí eu trago aqui o Catecismo da Igreja Católica para a gente saber o que a igreja vai dizer a respeito disso, né? E a igreja aprova e indica esse caminho. Veja só o que diz. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade, como você bem disse, adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Então a igreja aprova e também indica que é o caminho para aqueles que não podem ter filhos. E são tantas as crianças que infelizmente, né, estão aí esperando por uma família, por um lar. Não custa você ter esse coração generoso também, já que não pode ter filhos, né, se gerar seus próprios filhos, ou ainda que gere os seus próprios filhos e ainda quer também fazer esse coração transbordar de amor, pode também chegar até a adoção e conseguir aí uma criança
né, amar mais uma criança que não é sua, não nasceu do seu ventre, mas você vai conseguir amá-la da mesma maneira e com certeza também com um amor transbordante no coração. Ou até mais ainda que se fosse filho, né? Verdade, ou até verdade. mais, como nós vemos por aí. Verdade. Bom, tá chegando mais uma pergunta via WhatsApp pra gente. Vamos ver qual que é essa pergunta chegando agora aqui no Bem-vindo Romero. É do Geraldo de Almeida, ele mora em Porto União, Santa Catarina. Bom dia aí também pra você, viu, Geraldo? E ele diz assim, ó, infelizmente eu não tenho um bom relacionamento com o meu filho. Como posso restabelecer o respeito e o amor entre nós? Pois é, muitas vezes isso acontece, não é, Padre Geraldo? A realidade do Geraldo é uma realidade que acontece com muitas pessoas. Como restabelecer aí esse amor entre um pai e um filho que não tem um relacionamento muito bom? Os atritos são muito comuns dentro da nossa família, né? Quem que não teve problema para resolver em casa, né? Mas aí entra as regras de boa convivência, né? As regras do amor. Então, viver no amor, no respeito, no carinho, no perdão a cada dia, né? E o melhor caminho é o diálogo, né? Conversar bastante, né? Falar, filho, vamos sentar aqui, conversar um pouquinho. Eu sei que eu errei com você, mas o caminho não é esse também. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, ter esta perspectiva do diálogo sempre para chegar, então, numa boa conclusão, que é viver o bom relacionamento. E este bom relacionamento, essa boa convivência acontece, é claro, porque a gente baseia a nossa vida na palavra de Deus. E a gente tem feito um convite para você durante todo este mês para participar, deixar conosco as suas dúvidas de fé. Semana passada a gente convidou para você participar lá no facebook.com/bem-vindo-romero e quem vai levar para casa aí esta Bíblia aqui de Aparecida para também poder ensinar o caminho de Deus para a família, para os filhos, nós vamos descobrir agora então quem foi que ganhou esta Bíblia e qual é a pergunta também. Vamos ver aqui. Quem ganhou a Bíblia foi a Márcia. E ela perguntou assim, ó, qual o significado dos versículos das bem-aventuranças? E ainda pediu, é claro, a bênção, é claro. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O que Jesus quis nos dizer com isso, Padre? Pois bem, vamos olhar as bem-aventuranças no geral, assim, né? Todos nós buscamos a felicidade, todos nós queremos ser felizes, não é? Então, e Jesus, então, vai mostrar qual que é o caminho da felicidade verdadeira. E assim não podemos nos iludir com este mundo. E Jesus vai mostrar qual é o caminho, dizendo o seguinte, né? As bem-aventuranças, o sermão da montanha. E aí o drama da vida humana é não saber qual caminho a seguir e onde a felicidade começa. Mas Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de coração. Não é a pobreza apenas material que Jesus quer dizer, né? De ter desapego das coisas, né? Mas é a pobreza também de ser humilde, Então Jesus começa a bem-aventurança assim, dizendo. Então as bem-aventuranças, Bianca, é uma fotografia de Jesus. É como se nós olhássemos ali um programa de vida de Jesus. E esse programa de vida de Jesus serve para todos nós, é claro. Todos nós devemos seguir este programa de vida que Jesus nos deixou, que são as bem-aventuranças que Mateus, então, vai colocar como 9 pedidos, né? Bem-aventurados os pobres em espíritos, os mansos, né? Aqueles que têm mansidão, aqueles que choram, porque quem não passa por tribulações nesta vida, né? Bem-aventurados, ou melhor, felizes são aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Felizes os misericordiosos, aqueles que sabem perdoar. Felizes os sinceros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça e os que são perseguidos por causa de Jesus. Então, a bem-aventurança é a felicidade do céu que nós já queremos viver aqui na terra. E a gente tem esta felicidade também de poder evangelizar por meio da comunicação aqui. Padre, obrigada, viu, pela presença aqui conosco hoje. Por e nada. é claro, evangelizar nos deixa feliz porque a gente consegue chegar aí até o seu coração. Chegue lá no nosso facebook.com/bem-vindo-romero e deixe sua dúvida de fé também para a próxima semana. E quem sabe você não leva aí de presente para casa esta Bíblia de Aparecida para ter também a palavra de Deus aí na sua mão. facebook.com/bem-vindo-romero. Aproveite para deixar lá a sua dúvida de fé também. Mais uma vez, obrigada pela presença, Por Padre. nada, é uma semana abençoada e feliz para todos os devotos. Amém.